Iniciamos as análises para comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos falar o que vai acontecer no Flamengo. Aconteceu no Flamengo nesse dia de domingo. Vou utilizar a coluna do Fla para fazer minha análise no dia de hoje. Torcida organizada do Flamengo cerca festa de Everton Araújo para caçar jogadores. Veja o vídeo. Eu acho certíssimo o que a torcida fez. Acho que o Flamengo está perto de disputar na semifinal. Pode ter ganhado de 3-0 do Madureira, mas é um jogo importante. Se um trabalhador normal dia à noite, no outro dia chega, vai trabalhar, já não tem mesmo rendimento. Então, eu creio que os jogadores têm que ter consciência do que eles representam, a quantidade de pessoas que representa. O Flamengo não é um lugar de passeio. Acho que eu poderia comemorar depois do jogo Madureira o aniversário. Então, ou a festa, não sei se é aniversário ou não é, mas tem que respeitar o dia de folga. Eles iam treinar hoje, domingo, e tava em festa à noite, 2 horas da manhã, acho que foi o horário que a torcida organizada chegou nesse local onde fez o protesto. Então, o jogador tem que ter consciência. Lembro de um exemplo antigo do Lincoln, também numa véspera de jogo, o cara saiu com uma noitada. Não pode, o jogador tem que se cuidar, saber que o seu corpo é o seu equipamento de trabalho, então tem que ter muito bem disposto para cumprir o seu papel como jogador. Então, a torcida que gasta uma boa nota de dinheiro recebe pouco e vai ao estádio. Ano passado, para mim, teve uma bilheteria enorme por estádio do Maracanã lotado. Não pode fazer descaso da torcida. Então, a torcida é o que vai, que sustenta o clube, que sustenta o rendimento. O Flamengo consegue patrocínios altos, é porque tem uma torcida grande. E essa torcida está cobrando um time mais identificado sobre o que é Flamengo, sobre se entregar pelo Flamengo, o amor ao Flamengo. Então tem que ter essa consciência os jogadores para representar o clube de regatas Flamengo. Então é isso que eu queria dizer. Vamos para mais notícia. Carioca, Felipe Luiz define time titular para jogo do Flamengo Festa Madureira em treino desse domingo. Vamos ver a seguinte escalação que deu. André, Royal, Léo Ortiz ou Danilo, Vitão, Alexandre, Everton Araújo, Paquetá, Carrascal, Prata, Cebolinha e Pedro. O time tá bom, só que aí vem uns questionamentos assim, interno meu, de pensamento. Você tem um jogo antes da final do Carioca, que tá acontecendo domingo que vem. Você tem que colocar um time que você vai repetir domingo que vem. Tem que dar entrosamento aos jogadores. Será que com uma semana de só treinamento vai conseguir dar esse entrosamento? É o que eu questiono com a analiso. Acho que tem que vir com um time que ele vai repetir no domingo seguinte. Esse meu pensamento fez se a movimentação ou agradou, aquilo que ele vem treinando tá agradando ele. Claro que os jogadores têm que ser poupados, tem um ano longo, concordo, mas porém o Flamengo não tem uma movimentação ofensiva e nem o sistema defensivo do Flamengo tá forte para você rodar o time. Aqui você tem que ter um equilíbrio de força ofensiva e força defensiva, e o Flamengo não tem. Tá tomando muito gol, o ataque tá criando pouco. O Flamengo tem um estilo de jogo, a gente sabe muito bem que tem um estilo de jogo, mas não tá dando frutos. Então, Cebolinha, que é para começar assim, na teoria, começar quando o Lan Luiz não começou. O Paquetá, que todo mundo tá jogando, tá com o Lan Luiz, não entrou. Então,
você começa a analisar os critérios do Felipe Luiz, escalar time. Mas vamos ver, vamos com calma, em relação ao que ele está vendo, o que o Flamengo quer tá lá no final do ano. Todo mundo fala, ano passado o Flamengo ganhou tudo, mas ninguém fala tanto do Carioca, da Supercopa, da Recopa que o Flamengo conquistou. Fala só da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o foco tá certo, o foco é lá na frente. Mas o Flamengo precisa melhorar agora. Acho que esse dar o seu melhor ainda não apareceu. Os jogadores estão jogando jogos como fosse treino. Aquele erro de passe do Ayrton Lucas quando na luz foi algo de treinamento. O cara que está jogando um jogo pensando que está no treinamento, que pode errar, que não está problema. E errou, o Flamengo conseguiu o objetivo de alcançar 2 gols em casa, mas por causa daquele lance, o Flamengo tomou e não conseguiu a classificação. Então, até tinha do peso por prorrogação, não tinha um pouquinho de peso, que foi visivelmente você vê que os jogadores fisicamente não estão 100%. Léo Pereira com câmbio, Ayrton Lucas com câmbio. Aquele último lance do terceiro gol, o Equipo Cachá não estava sem perna, por isso que na despedida ele perdeu. Perdão. Mas durante o jogo, durante 90 minutos, o Flamengo alcançou os 2 gols, mas por um erro, por uma distração, por falta de complemento, tá concentrado no jogo. Acho que aí o Lucas tinha tudo para ter dominado aquela bola, pelo menos olhado para frente, tentado buscar o lance, estava 0-0. Também precisava ser mais agressivo, ele ter um passe de forma distraída, como se fosse no treinamento. Pegou a bola, tem um toque, não olhou direito pro goleiro, não tem um passe no pé do goleiro. Então, foi um lance que faltou capricho, faltou concentração no jogo, faltou gana para buscar o ataque. E aí, Ayrton Lucas é um cara que tem uma arrancada forte, tem um bom passe. O Samuel Lino dava aberto ali na esquerda, tinha tudo para que pudesse evoluir. Então, é muito treinamento, mas pouca cobrança no aspecto posicional dos jogadores, no aspecto de buscar o objetivo. O Flamengo precisava fazer um gol ali naquele momento e o cara errou um passe bom. Então é algo assim que quando o Felipe tem que escalar o time, ele tem que ter mais convicções do que ele está buscando. Claro que esse jogo no Madureira já estamos classificados, se ele quiser entrar com o time em reserva, tudo bem, tudo ok, não questiona. Só que no domingo, vamos passar pelo Madureira, vai pegar o clássico no campeonato na final do Carioca, e é ali que vai ser cobrado novamente. Então, pessoal tá meio assim, ó, Madureira já passou, tô nem aí. Mas domingo, na final, vocês vão ter que dar o resultado. Então, o Felipe tem que pensar muito bem no que está construindo para essa final contra o Fluminense. Vamos ver mais notícia aqui. Só posicionar aqui a matéria. Vamos lá para a notícia. Jogadores do Flamengo se queixam de Felipe Luiz e clima interno fica abalado, diz jornal. Sim, aí é questão de presidente, de diretoria, melhor falando. Eu não sou do favor do cara que o treinador resolve. Se tem 11 jogadores, 20 jogadores insatisfeitos, quem tem que ter poder supremo sobre o time é Felipe Luiz. Eu acho, não Felipe Luiz, todo treinador tem que ter um poder demais. Se os jogadores não estão satisfeitos, é melhor eles sair e realmente trazer outro. Principalmente tem um elenco valioso, mas eu acho que a autoridade quem tem que ter é o treinador. Senão se perde muito
Porque qualquer treinador que não satisfazer a vontade de alguns jogadores vão acabar saindo porque vai ter uma panelinha ali interna. Então acho que melhor é, o Flamengo é, apoiar o treinador e não os jogadores. Esse é o meu pensamento. Vamos para uma notícia. Organizado, o Flamengo manda recado ao elenco e copa Felipe Luiz e pede saída de José Porto. Arruma as malas. Eu li esse texto. Eu acho que tá certo. Eu acho que o que a torcida está cobrando é que um time fique mais a cara do Flamengo, não a cara de um clube europeu. O Flamengo não pode ter pensamentos que não seja o que está no hino. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Então é esse pensamento que o Flamengo tem que levar. O jogador ele não pode entrar no final e achar que perdeu um título, não vai acontecer nada. Se perdeu 2 títulos, não vai acontecer nada. E vai vir o terceiro, não vai acontecer nada. Eu acho que a torcida está certa em cobrar, que é eles que sustentam o clube. E os jogadores têm que ter consciência disso. Muitos são trabalhadores que trabalham, pegam seu sustento para ter um momento de lazer que é assistir o seu Flamengo. Assistir o nosso Flamengo, melhor falando. Um momento de lazer, de descontração que ele tem depois de um dia todo de trabalho. É ali que ele encontra sua paz. E se os jogadores não correspondem a isso, querem festa, querem curtir, que não tem essa entrega, eu acho que tem que rever esses conceitos todos que vem esse conceito de diretoria, de treinador e entender o lado de um torcedor. De um torcedor, um lado que um cara que é apaixonado pelo Flamengo. Então, se a paixão do Flamengo não está ali, é muito difícil que o Flamengo consiga ir longe. Acho que sempre, toda vez que o Flamengo fez boa campanha, como foi no caso só Jesus, e foi ano passado com Felipe Luiz, teve essa química de torcida, treinador e time. Se isso aí não tá legal, então tem que rever os conceitos e discutir sobre isso. Deixa eu ver. O Flamengo e Felipe Luiz tem o pior início de temporada dos últimos 10 anos, veja nu. Então o que está acontecendo nisso? Essa análise a gente faz. O time adversário vão jogar com o Flamengo com um sistema mais defensivo, sabendo a movimentação dos jogadores, sabendo fechar os espaços. Então depende muito do jogador criativo, mas também precisa também saber montar o time para quebrar o sistema defensivo, não simplesmente cair na marcação adversária. Vamos para uma notícia. A agência que assessor Everton Araújo nega presença de volante do Flamengo em festa. Aí agora fica esse negócio. Acho que se a torcida for cobrar, alguém deve ter comunicado para que não para que nesse estádio aí como posso dizer, chegou nesse nível porque alguma informação tinha. Então, os jogadores têm que se cuidar mais. Acho que é isso que eu tenho que falar. Tem que se cuidar, se saber o momento certo das festas. Gabigol teve um problema, esse conflito também por causa de festa. Então, os jogadores têm que ser muito, muito bem espertos, marcar um dia de folga, um dia pós-jogo, que a pressão pode estar um pouquinho menor que ali com seu aniversário do que em semana de treinos.
Fluminense elimina a fase que está na final do Carioca e o Flamengo deve garantir a segunda fase. É isso aí, o Flamengo vai passar, praticamente vai enfrentar o Fluminense e a cobrança cada vez vai ficar maior em cima do Flamengo. Para mim, eu não vi um bom jogo, os dois times perderam o pênalti, um time de muito, jogo muito de força física, muita intensidade. Então o Flamengo tem que ir para essa final, passando pelo Madureira, com uma entrega muito maior do que tem visto nas finais que o Flamengo disputou, melhor falando. Tanto com o Dona Luz quanto com o Corinthians, a entrega do Flamengo tem que ser muito maior. A gana por ganhar tem que ser muito maior do que foi apresentado. E é isso que a torcida está cobrando e pedindo. Se eu fizer uma análise sobre o Flamengo, falar, pô, o Flamengo tem um mês e 12 dias de treinamento. É muito pouco para um clube que disputou 70 jogos pro ano passado, mas a cobrança está aí. Ano passado já passou, o ano passado passou e o Flamengo conquistou o que conquistou no ano passado. Esse ano é um ano novo e nenhum jogador está no Flamengo de vez. Estão recebendo bem, o que causa inveja, no sentido figurado, daquele cara que quer o seu trabalho suado, que pega seu dinheiro e vai no estádio para assistir o jogo do Flamengo. Então o jogador tem que ter consciência disso. Se você fazer um vídeo emocional antes da partida, mostrando um torcedor o que ele faz para estar no Maracanã, acho que aquilo ali deve mover o coração dos jogadores para um jogo. Acho que você vê a luta de uma pessoa para ir ao Maracanã, tendo conta para pagar, tendo filho para cuidar, tendo casa para arrumar, larga tudo, vai, pega ônibus lotado, trem lotado, risco de, se for dia de clássico, ter confusão, briga perto de você e vários outros índices que tem que o torcedor superar até chegar ao estádio e cantar, incentivar os torcedores. Então é bonito quando o Flamengo faz a festa, mas também é muito sofrido para o torcedor fazer o que fez. Mesmo se você pegar organizado, pegar como eles foram para Lima, qual o sacrifício que eles fizeram na estrada toda até chegar a Lima, tá um vídeo entrando, um filme até dessa história foi bem legal, os torcedores teve a achar não sei quantos quilômetros para chegar em Lima e depois retornar ao estilo de ônibus de novo, tantos dias de estrada. Então é algo assim que eu vejo que os jogadores têm que ter mais sentimento e respeitar a camisa do Flamengo antes de ser de festa. Tava tudo em paz, tudo em festa, Carrascal foi pro carnaval, mas depois perdeu o título na Luz, viu o que viu. Então o Flamengo tá tudo para chegar mais uma final, jogando contra o Fluminense, onde vai ter que vencer de qualquer maneira para essa pressão não aumentar mais. O jogo vai ser um jogo único, então o Flamengo tem que entrar no próximo domingo para vencer, vencer e vencer. Então essa análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto mais. Vamos repetir de novo. Essa análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.